Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez aí com vocês, trazendo conteúdo sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje vamos falar sobre dois assuntos, falar sobre a confiança, que David Ancelotti está adquirindo aí no Glorioso. Esse resultado de 2-0 sobre o Vasco foi muito importante para ele adquirir confiança. E vamos falar também sobre a provável contratação do Danilo pelo Botafogo. Vamos estar debatendo isso aí com vocês hoje, valeu? Antes, porém, pedindo a você que deixe aquele seu like maneiro, que deixe aquele seu comentário. Se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê essa moral pra gente, valeu? Saiba que você é muito bem-vindo aqui no nosso Central Fogo. Você é sempre bem-vindo com o seu comentário, com o seu like, ou compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê essa moral pra gente aí, valeu? Estamos crescendo de uma maneira muito bacana, e você é o grande responsável por isso. Nossa meta até o final do mês, 1.400 inscritos. Dá para chegar. A nossa meta no início de julho era de 1.100. Já passamos de 1.300. Então você tem sido fundamental. Continue dando essa moral para a gente. Valeu? Voltamos logo depois da nossa vinheta. Então, galera, tá se comentando muito aí, sobre a provável vinda do Danilo para o Botafogo, jogador que está jogando atualmente no... Deixa eu confirmar aqui, que eu perdi aqui, no Nottingham Forest. A gente faz um pouco de confusão, aqui com os times ingleses. Danilo saiu do Palmeiras muito bem, um excelente jogador. Cumpriria bem aquela função ali no meio-campo, junto com o Marlon Freitas, caso o Gregore venha a sair, e a pressão está muito grande, é provável que Gregore saia. Ele comporia muito bem ali o meio setor defensivo ali junto com o Marlon Freitas. Sem falar que o Danilo é um camarada que sabe sair jogando, tem boa finalização, enfim, é um jogador de altíssima qualidade. Está lá na lista de dispensa do Nottingham. A princípio, o Lyon seria o time interessado na contratação dele, mas por conta das limitações que o Lyon tem hoje, essas questões financeiras que rebaixaram o clube, John Textor conseguiu reverter isso, mas o Lyon está impedido de ficar gastando grandes cifras, porque não vai ter como justificar lá na frente a sua receita com o seu gasto. Então, é improvável que o Lyon consiga fazer isso. Então, o John Textor está tentando trazê-lo para o Botafogo. Particularmente, apesar de achar um excelente jogador, um jogador de altíssima qualidade, parece que o Forest está pedindo aí algo em torno de 25 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro, muito dinheiro. Eu acho que o Botafogo deveria buscar uma alternativa que fosse mais em conta. Tem jogador de qualidade no mercado para essa posição com valores mais baixos. O jogador é novo, tem apenas 24 anos, então tem uma carreira longa pela frente, poderia dar retorno ao Botafogo, mas eu fico me perguntando se o retorno seria a esse nível. 25 milhões de euros é muita grana, é muita grana. Então fica aqui a minha preocupação em relação a isso, porque o Botafogo, apesar de não estar com o Pires na mão, como já falamos aqui em outros vídeos, é preciso ter cuidado na hora de gastar o dinheiro. Porque uma peça, de repente, importante pode vir a faltar, e aí você não tem grana para poder investir. Então, assim, eu acho muita grana, é um jogador bom, atleta de 24 anos, que tem muita coisa para apresentar ainda, sofreu uma lesão muito séria, lá no Nottingham, mas parece que está recuperado, mas não faz mais parte dos planos lá da equipe inglesa. Vamos ver como que isso vai se desenrolar. O Botafogo tem interesse, mas eu, como já disse aqui, eu acho esse valor muito alto. Uma outra coisa que está rolando aí, na matéria do jornal Dia, do Rio de Janeiro, diz que Ancelotti ganha confiança após vitória na estreia à frente da equipe do Botafogo. Claro que uma vitória sempre vai dar confiança, uma vitória sempre vai trazer um ânimo redobrado. O Vasco não vem num momento bom, e isso acabou que facilitando um pouco a vida dele, nessa estreia. Mas o fato é que a gente pôde perceber que já houve alguma mudança. Aí muitos vão dizer assim, uma semana você está dizendo que já teve mudança? Sim, já teve mudança. O time já entrou mais confiante. Percebam
que os gols que o Botafogo fez foram gols trabalhados, né? No primeiro gol, o Caio Fernando, dá aquela arrancada, lança para Arthur, que lança para Montoro, né? Montoro finaliza e no rebote o Arthur Cabral vai lá e faz o gol. Então, jogada trabalhada. O segundo gol ainda foi mais trabalhado ainda, né? Toque de bola, Montoro pega a bola, dá aquela fatiada para o Marlon Freitas deixa a bola quicar e dá aquele toque açucarado para o Nathan Fernandes ir lá e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Então, assim, já houve mudança em relação à equipe do antigo treinador. Já houve uma mudança. E isso foi perceptível no jogo. O primeiro tempo não foi muito legal, a gente falou isso aí anteriormente. O primeiro tempo foi mais amarrado e tal, até pelo fato do gramado ser ruim, péssimo gramado lá de Brasília, do Mané Garrincha. Então os times estavam se adaptando àquele monte de areia que tinha lá, parecia mais futebol, parecia mais beach soccer, né, do que propriamente futebol de campo, de grama. Mas enfim, o primeiro tempo foi de adaptação, se adapta ali ao gramado ruim, e no segundo tempo o Botafogo teve amplo e total domínio da partida, fez 2-0, poderia ter feito mais, teve um pênalti a favor do Botafogo que foi anulado por conta de uma falta boba que o Arthur fez, não tinha necessidade, fez lá no Português do Vasco, não precisava daquilo, mas ele fez a falta, acabou acontecendo, não teve jeito. Mas o fato é que o Botafogo teve um domínio, e isso foi demonstrado já com, como dizem, né, o dedo do treinador, né? E ele já demonstrou que tem condições de tocar uma equipe grande, de tocar um projeto grande. Essa experiência adquirida ao longo dos anos aí com teu pai fez com que ele tivesse habilitado a desenvolver um bom trabalho em qualquer equipe. A verdade é essa. É um camarada que está acostumado com grandes nomes, porque esteve ao lado do pai diante dos maiores jogadores do planeta. Por que ele ia ter medo de treinar um time aqui no Brasil? Então, assim, adquiriu confiança, é natural, uma vitória sempre dá confiança, mas ele tem certamente condições de desenvolver um excelente trabalho à frente do Botafogo. Vamos lá. Outro assunto que eu queria trazer para vocês é em relação à questão do goleiro, né? Fala-se muito na saída do John, parece que John vai realmente sair, a multa rescisória do John é relativamente baixa, né? Foi até um pedido do jogador quando renovou, porque ele teve propostas, mas o Botafogo queria que ele estivesse presente no Mundial e ele aceitou renovar, mas que tivesse uma cláusula lá de baixa, né, em relação a pagamento de multa. O Botafogo aceitou e parece que agora vem proposta para o John. E aí o Botafogo está falando em trazer Matheus Mendes. Quem é Matheus Mendes? Matheus Mendes é o goleiro do Atlético Mineiro que esteve envolvido naquela polêmica com o Luiz Henrique naquele jogo do Brasileiro antes da final da Libertadores, quando disse que o Luiz Henrique havia se pronunciado dizendo que o Atlético Mineiro era um time de... vocês sabem, né? E deu aquela polêmica toda, aquela briga toda. Ele hoje está emprestado ao América Mineiro, parece que está fazendo um excelente campeonato lá no América Mineiro, e o Botafogo está tentando a contratação desse goleiro aí, parece que já houve inclusive a sinalização do Atlético, autorizando aí a negociar com o atleta. Particularmente, não sei se é um bom goleiro, não tenho acompanhado a segunda divisão, mas as informações dão conta de que ele está fazendo um bom trabalho. Não acredito que seria o goleiro ideal para substituir o John, mas nessa altura do campeonato é muito difícil você chegar e trazer um goleiro experiente, um cara com nome, cascudo, para poder suprir essa ausência. Mas é aquilo que a gente tem, né? O Léo Link até agora não se mostrou seguro, toda vez que cai numa bola se machuca, e o Raul fora de cogitação. O Raul não dá para ser goleiro do Botafogo. No mais, galera, é isso aí que a gente tem para falar para vocês. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você for novo, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Aqui nós temos o maior prazer de estar trazendo conteúdo para vocês todos os dias. Valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.